Olá, tudo bem com você? Bom, nós vamos agora fazer a revisão do conteúdo da primeira etapa de provas que nós estávamos realizando quando iniciamos esse processo de isolamento social. Então, eu vou fazer com vocês agora uma retomada dos conteúdos. Vocês têm revisão no caderno também, né? As atividades que foram feitas. O calendário de avaliações vai estar na plataforma para vocês, mas de qualquer forma, de ciências nós vamos fazer das páginas 8 a 18, tá? Então, vamos lá revisar esse conteúdo para que você possa fazer essa atividade avaliativa e nós fecharmos aí o primeiro trimestre, tá certo? No livro de vocês, esse primeiro capítulo, né, nós falamos bastante sobre a distribuição da água na Terra. Então, nós temos muita água no planeta Terra, nós vimos isso, né? Porém, nem toda a água que nós temos é potável e pode ser consumida pelo ser humano, tá? Então, 70%, né, mais de 70% da superfície da Terra é composta por água. Porém, a maior parte dela é imprópria para consumo, né, que é chamada de água salgada, que nós encontramos nos mares e oceanos. Nós temos também uma porcentagem menor, né, que é a água doce, tá? Essa é mais adequada para o consumo humano. Então, nós temos aqui, ó, uma representação, né, regiões cobertas por água e os continentes. Então, aqui a quantidade de água salgada, a quantidade de água doce. Água salgada, nós podemos encontrar nos mares e oceanos. Água doce, rios, lagos e represas, águas subterrâneas e as geleiras, tá? Então, nós temos essa água, nós podemos encontrar ela em 3 estados físicos. Os estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso, né? Líquido, a água que eu bebo, a água que está no rio. Sólido, a água que eu encontro nas geleiras, né, o gelo em si. E o gasoso é a evaporação, por exemplo, quando vai acontecer a formação das nuvens, né, para que aconteça a chuva. Então a água ela evapora, né, em forma de vapor. Então sólido, líquido e gasoso. Aqui onde podemos encontrar cada uma delas, tá? Toda a água do planeta pode ser ingerida? Nós temos aqui um texto falando sobre isso e nós vimos durante os nossos estudos que não, né? A água salgada é imprópria para o consumo humano e nós temos, além disso, nós temos outras questões, como por exemplo, a água doce que nós temos para o consumo humano tem sofrido alguns problemas. Poluição, por exemplo, né? Então, essa água que poderia ser consumida precisa passar por extrações de tratamento para que nós possamos consumir. Além da poluição, que acaba sujando aí as nossas águas, nós temos também a questão do desperdício. Então, as pessoas às vezes usam esse recurso de forma desordenada, né, sem pensar nas consequências. Então, o desperdício também é um problema. Então, nem toda a água do planeta pode ser ingerida, tá? Então, isso nós já vimos que não é possível. Aqui nós fizemos aquela atividade da garrafa PET, né? A professora colocou água na garrafa PET, depois água no copo e por fim água na tampinha, para que nós fizéssemos a comparação. A água da garrafa PET seria toda a água do planeta. A água do copo, a água doce, e a água da tampinha, a água própria para o consumo humano. Então, a gente fez essa comparação da quantidade de água que nós temos própria para o consumo, né? Para que nós tivéssemos aí a consciência de que precisamos economizar. Tem muita água no planeta? Tem, mas nem toda essa água nós podemos ingerir, né? Aí nós temos no livro de vocês esse gráfico, tá? Para vocês observarem. Daí o percentual de água nos continentes, a distribuição. Então, por que é importante observar isso aqui?
para nós percebermos, para nós termos em mente que a distribuição de água no mundo ela não é igualitária, tá? Então, tem lugares que recebe mais água, tem lugares que recebe menos água. Então, não é igualitária. Então, aqui, por exemplo, ó, nós podemos ver o azul representa a América do Norte, né? 2% de água. Aqui nós temos o lilás, América do Sul, que já tem 27%. Então, se você for comparar, um lugar tem muito mais e outro tem bem menos, tá? Agora aqui vem os textos falando um pouquinho sobre as águas subterrâneas, né? Nosso país, o Brasil, ele tem uma das maiores reservas de água doce do planeta, né? O aquífero Guarani. Então, essa reserva, ela está presente nos rios e nas reservas subterrâneas de água, que são os aquíferos, tá? O aquífero Guarani é uma grande reserva de água doce que abrange 8 estados brasileiros da América do Sul. Também os países Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, tem uma área estimada de 1.087.000 km². Os 3 países assinaram um acordo para que essa água seja gerenciada e cuidada de um modo a atender às gerações presentes e do futuro, tá certo? Então, aqui nós temos a imagem mostrando, né, o aquífero Guarani no Brasil, certo? E aí nós temos também os os países Paraguai, Argentina e Uruguai, né, juntamente com o Brasil, que tem o aquífero, certo? No Brasil, o aquífero está presente no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Como aparece aí no mapa para vocês. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o saneamento básico, tá? Então, nós temos os recursos, mas ainda tem localidades no Brasil que não têm acesso à água potável. O que é a água potável? É a água própria para o consumo humano. Então, tem lugares no Brasil que não têm acesso à água potável e ao saneamento básico, tá? E em outras localidades, a água disponível não é suficiente para toda a população. Tá? Então aqui vocês vão observar nessas imagens novamente diferentes situações, a presença de água no Nordeste brasileiro, né? Então observem aí essas situações, tá? Então quando eu falo em saneamento básico, tá? Quer dizer, são os serviços de responsabilidade do governo, como abastecimento e tratamento de água e do esgoto também, limpeza e coleta de lixo, tá? E o destino adequado desse lixo. Então, o básico é o mínimo que uma família, né, que uma pessoa precisa ter para sua sobrevivência. Então, o saneamento básico é uma responsabilidade dos nossos governantes. Nós temos também aqui, né, como eu conversei com vocês, a água do planeta é muita, mas tem água salgada que não é própria para o consumo. Então, nós ficamos com a água doce. Da água doce, que é própria para o consumo, nós enfrentamos problemas. Dentre esses problemas, a poluição. Se nós consumirmos uma água que não esteja tratada, corre o risco de nós pegarmos algum tipo de doença. Então, é preciso que aconteça um tratamento de água. Para acontecer esse tratamento, nós temos as estações de tratamento de água, que nós também chamamos de ETA, tá? Esse tratamento reúne um conjunto de procedimentos que são aplicados na água até que ela fique própria para o consumo. Então, vai lá para a estação de tratamento e aí eles fazem o tratamento da água até que ela fique própria para que nós possamos consumir, tá? Então, a água que não é tratada, né, contém micro-organismos que podem trazer doenças, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então, nós temos alguns procedimentos na estação de tratamento de água.
Nós começamos com a captação, tá? Pode ver que tem uma bomba aqui dentro de um rio, tá? Então, as bombas retiram água de mananciais, represas ou rios que abastecem toda a cidade. Lá no fundo nós temos a cidade, tá? Depois que sai da captação, nós temos a floculação, tá? A floculação é o segundo ponto. Então, nesse tanque aqui, a água recebe substâncias químicas que servem para juntar os resíduos sólidos em flocos. Depois nós temos a decantação no terceiro momento, tá? O material mais pesado que a água, né, esses flocos que foram criados na floculação, eles vão descer e vão ficar depositados no fundo do tanque, tá? Então, por cima vai ficar a água mais limpa e os flocos de sujeira vão ficar no fundo do tanque. Daí entra o processo de filtração, tá? Em outro tanque, como vocês estão vendo aqui, a água é filtrada ao passar por fios de carvão, areia, pedras, para obter partículas menores de resíduos. Então, se um pouco da sujeira com a floculação já tinha ficado no fundo, agora ele vai para um outro tanque para passar por filtros para a sujeira ficar ainda menor, tá? Depois nós temos a cloração. Então, nesse tanque aqui de cloração, tá aqui em cima já, é aplicado cloro na água, tá? Para matar os micro-organismos que causam doenças e flúor para prevenir a formação de cáries na população, tá? Nos dentes. Então, aqui é feita a cloração. E daí, depois da cloração, por último, nós temos a distribuição da água, né? Aí a água já está tratada e vai para as casas através das tubulações, tá? Essas tubulações estão embaixo do solo, certo? Aqui nós tínhamos uma atividade em grupo, né? De jogo. E para finalizar, falar um pouquinho sobre a captação da água da chuva, tá? Como preparação para eventuais emergências, muitas cidades utilizam reservatórios para armazenar a água da chuva, tá? Então, desde a antiguidade, olha, observem esse aqui, né? Tem uma certa preocupação com esse armazenamento, tá? Para isso, foram utilizadas galerias, túneis, cisternas. Nós temos, perto do Colégio Coração de Jesus, um museu que se chama Museu da Caixa d'Água. O Museu da Caixa d'Água, se você já teve a oportunidade de visitar, se você não teve, né, tente em algum momento fazer isso, que é bastante interessante. Ele foi, né, um depósito de água para abastecer a população cuiabana, tá? Então, quando você entra lá, você está dentro de uma antiga caixa d'água, por isso que ele recebeu esse nome, né? Ele era um reservatório, tá? Aqui nós temos também, ó, um outro exemplo de cisterna, né? Então, cisternas são as construções por meio de calhas e canos que captam a água da chuva para poder usá-la num período de seca, tá certo? Bom, gente, aqui tem umas atividades que vocês podem rever também, né? Até a 19, e aí nós fechamos este conteúdo que é de revisão aí da avaliação de ciências, né? O que precisa ficar claro para vocês, né? O que é importante? A distribuição da água, né? Azetas, estações de tratamento, cada uma das partes do tratamento de água, tá? Então, vocês observarem aí que o tratamento de água ele passa por fases, né? E lembrar dessas fases, começando lá pela captação, depois a floculação, a decantação, filtração, cloração e por último a distribuição, né? Pensar um pouquinho na distribuição de água no mundo, ela é igual ou ela é desigual, né? Quais são os problemas que nós enfrentamos para o tratamento de água? Se nós temos tanta água no planeta, por que ainda existem pessoas que não recebem essa água? Lembrar um pouquinho também sobre os aquíferos, né? Então, o aquífero ele é uma grande reserva subterrânea, tá? No Brasil, nós temos um aquífero muito importante, muito grande,
né, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele divide aí, né, ele também está nos países do Brasil, além do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, é um ponto também bastante importante, tá bom? Os estados físicos da água, lembrar também, né? Sólido, líquido, gasoso, onde que nós encontramos essa água nesses estados na natureza. Então, o estado sólido eu encontro nas geleiras, né? Estado líquido nos rios, nas cachoeiras. Gasoso na evaporação da água, né? Para formação de chuvas. Então, você vai fazer um estudo, a revisão desse conteúdo, porque esse conteúdo foi trabalhado em sala de aula, para você poder fazer a avaliação, tá bem? Bons estudos para você. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no portal que nós vamos responder, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!